de ontem para hoje foram analisadas 117 amostras, referentes aos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Sendo que, para fins de diagnóstico, eram 85 amostras da Praia, de São Vicente, da Boa Vista e de Tarrafal de Santiago, e para fins de controlo, 32 amostras, sendo 31 da Praia e 1 de Tarrafal de Santiago. Dessa análise das amostras, os resultados revelaram 14 casos positivos, Praia com 12 casos novos, Santa Cruz com 1 caso e Sal, como já foi referido há bocado e está no comunicado, 1 caso. O caso do Sal, como já sabem, é referente à senhora, à grávida que foi evacuada para São Vicente, cujo o inquérito epidemiológico agora juntamos o resultado do PCR que veio confirmar como sendo um caso de infecção pelo novo coronavírus. A distribuição dos casos novos comunicados hoje pelos dias, conforme poderão verificar no quadro, do dia 26 temos 1 caso, do dia 27 temos 1 caso, do dia 28 são 5 casos e do dia 29 são 6 casos, que dá o total de 14. Em relação a casos suspeitos, nós temos 2 que foram notificados hoje, 1 de Santa Cruz e 1 de São Lourenço dos Órgãos. Até ontem, em relação a pessoas que estavam internadas nos isolamentos, na Praia nós tínhamos 233, em Tarrafal de Santiago nós tínhamos 1 pessoa, em Santa Cruz 2 pessoas, São Vicente está neste quadro pelos motivos que já sabem, não tinha ninguém no isolamento, com o conhecimento do diagnóstico da senhora que está em São Vicente, portanto, São Vicente passa a ter uma pessoa infectada pelo novo coronavírus, ou seja, está até com Covid-19, porque tem sintomas, está internado, Praia com mais 12 casos, Santa Cruz com 1 caso novo de hoje. Entretanto, temos também boas notícias em relação a altas. O Conselho da Praia registou mais 25 altas de pessoas que estavam no isolamento da Escola de Hotelaria e Turismo. Tarrafal teve uma alta, Santa Cruz também teve uma alta, e assim Praia fica com 220 pessoas ainda em isolamento institucional. Tarrafal de Santiago, por enquanto, já não tem pessoas internadas em isolamento. O único caso que estava internado teve alta hoje. Santa Cruz teve uma alta, mas como teve um caso novo, continua com 2 pessoas em isolamento. E São Vicente, com o caso desta senhora, passa a ter, assim como já dissemos, 1 caso em isolamento, o que dá um total de 223 pessoas em isolamento. 27 altas e os tais 14 casos novos que já foram aqui anunciados. Em relação a pessoas que estão de quarentena, na Praia nós temos 315, São Vicente 119, no Sal 23, na Ribeira Grande de Santo Antão 8, Tarrafal de Santiago 5, Santa Cruz 5, Órgãos 2, São Nicolau 1, o que dá um total de 478 pessoas em quarentena. Ainda alguma informação em relação à aplicação dos testes rápidos para a pesquisa de anticorpos, de informação da aplicação dos testes feitos no dia de ontem, recebidos até às 15 horas de hoje. Em São Lourenço dos Órgãos aplicaram 12 testes e encontraram um resultado positivo. Santa Cruz também aplicaram 16 testes com um resultado positivo. No Sal aplicaram 13 testes e nenhum desses testes teve resultado positivo. Na Boa Vista, 10 testes aplicados também não encontraram nenhum resultado positivo. Vale aqui realçar que estes testes para pesquisa de anticorpos
dão-nos a informação apenas se a pessoa já teria tido contacto ou não com o novo coronavírus e se já terá ou se já teria desenvolvido anticorpos. Portanto, os casos que nós apresentamos aqui como positivos, São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, deverão ser confirmados pela técnica de PCR para que nós possamos, então, saber o resultado final desse processo. Em relação de forma resumida, nós podemos dizer que em Cabo Verde, neste momento, nós temos 435 casos acumulados de Covid-19, sendo que a praia continua a contribuir com 84% dos casos. Com este caso do Sal, eleva-se para 7 o número de concelhos com casos do novo coronavírus. A taxa de letalidade global está em 0,92%, ontem estava em 0,95%, e a taxa de recuperados está em 49,6%. Nós aproveitamos também para informar que tivemos a informação hoje que encontra-se internado no Hospital Agostinho Neto, uma pessoa que está no estado crítico, que está a receber cuidados diferenciados, como devem calcular, mas o seu estado inspira muitos cuidados, portanto é um caso que iremos ter que fazer o acompanhamento nos próximos dias para ver como é que é a evolução. Tem algumas comorbilidades, tem outros problemas de saúde associados, nomeadamente a hipertensão, tem insuficiência renal também, portanto são condições que vão provavelmente que não vão facilitar a evolução e a gestão deste caso. Esperemos que tenha a melhor evolução possível. Eram essas as informações que nós tínhamos para apresentar hoje. Edineia Barros, Record TV. Já na terça-feira, a maioria dos cabo-verdianos regressa ao trabalho e normalmente trabalham 8 horas por dia. Eu pergunto se o uso de máscaras durante 8 horas por dia acarreta consequências ou não há motivos para preocupação. Está a falar de consequências para a pessoa que está a utilizar a máscara? Exatamente. Bom, não há uma consequência como é que eu hei de dizer? A máscara incomoda, não é? As pessoas terão que se habituar a utilizar, elas terão que irem habituando-se a utilizar a máscara, porque ela é incómoda, realmente dificulta a respiração, como nós temos hábito de respirar sem a máscara, portanto, as pessoas terão que passar por um processo de adaptação. E é claro que é aconselhável que haja troca da máscara, pelo menos a cada 4 horas a pessoa deverá trocar a máscara que está a utilizar, não é? Sendo que, se for uma máscara comunitária, essa máscara, depois a pessoa coloca dentro de um saco de plástico ou de alguma embalagem que permita o seu armazenamento de forma mais adequada possível. Chegando em casa, faz todos os procedimentos que vão permitir a reutilização dessa máscara para ser utilizada, então, nos dias a seguir. Se for aquelas máscaras médicas, aquelas descartáveis, elas devem ser descartadas após a sua utilização. Mas não há uma complicação maior para dizer que isso será prejudicial para a saúde das pessoas. É apenas o incómodo que a máscara provoca. E relativamente ao doente internado, pergunto, é um jovem, adulto ou uma pessoa da terceira idade? Que está aqui que eu falei há bocado, é uma pessoa de 68 anos de idade e, como eu já disse, tem os problemas de saúde já adjacentes que vão condicionar a sua evolução clínica.